Glória a Deus. Quem achou, irmãos, Marcos capítulo 10, versículo 17, diga amém. Que nos diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto tenho guardado desde minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus tornou a falar e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e em mães, e em filhos, e em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Meu Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Continua falando conosco nesta noite, pois nós queremos ouvir a tua voz. Te oramos em o nome de Jesus, que governa hoje e sempre. Amém. Toma o seu assento, querido irmão. Glória a Deus. Queridos, nós finalizamos uma mensagem hoje, depois de 1h da madrugada, quase 2 horas. Fomos para casa, enquanto minha esposa preparava o pão da ceia pela madrugada. Eu fui para o escritório orar, estudar, ler um pouco a palavra do Senhor. E depois de 3h30 eu fui para a cama. Levantei bem cedo, 7. Antes das 7 estava acordado. Levantei 7h10 mais ou menos. E hoje de manhã eu tive uma experiência com Deus aqui muito grande, muito maravilhosa. E certamente, irmãos, é o Senhor quem tem nos guardado nessa boa reserva. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós percebemos que Jesus, ele inicia o capítulo 10 da seguinte forma: ele atravessa mais uma vez o Jordão para o território da Judéia, e mesmo assim as multidões se aglomeram ao seu redor, e ele dessa vez não cura pessoas, ele dessa vez não faz milagres, mas ele começa a ensinar a multidão. E ele é surpreendido no meio do seu ensino doutrinário pelos fariseus, que chegam para tentar pegar Jesus numa ocasião e perguntam a Jesus sobre o divórcio, sobre a mulher repudiada. E Jesus, ele começa a explicar para eles o que Moisés disse. E eles respondem: olha, Moisés liberou a carta de divórcio.
E Jesus responde para os fariseus: por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do coração de grupos como dos fariseus, Moisés liberou a carta de divórcio. Porém, Jesus explica a diferença entre o divórcio e o repúdio. É claro que Jesus não está endossando aqui o divórcio e nem está apoiando o repúdio, mas ele está separando o repúdio e o divórcio. Ele está dizendo como se deve proceder. Quando nós olhamos para repúdio e divórcio, olhamos para duas situações diferentes. Na lei, irmãos, no código de lei dos hebreus, certamente o divórcio ele vinha depois do adultério comprovado. E era então legalizado o divórcio. Mas o repúdio era quando um homem se interessava por outra mulher e, ao invés de dar carta de divórcio à sua esposa, ele simplesmente a abandonava. Abandonava dentro de casa, abandonava nas suas funções de marido em todas as áreas que você pode imaginar. Às vezes mudava de casa e deixava ela na casa que eles moravam anteriormente, sem nenhum tipo de provisão. E é isso que Jesus está normatizando aqui. E eu sei, irmãos, que dentro do Evangelho, dentro da igreja de Deus, existem as duas situações: existe o divórcio e existe também o repúdio. E é claro que o repúdio, ele é muito pior do que o divórcio, porque o repúdio é aquele que o casal já se abandonou dentro de casa, o casal já não tem diálogo, o casal já não tem vida matrimonial, o casal já não consegue falar nenhum tipo de língua, piorou a mesma língua. Eles estão não simplesmente separados de corpos, mas estão separados em todos os atos. Cada um vive a sua vida. E muitos desses chegam na igreja como se nada estivesse acontecendo e como se tudo estivesse muito bem. E Jesus, irmãos, está colocando um peso muito maior sobre o repúdio do que sobre o divórcio, porque o divórcio tem uma prescrição na lei, que é pelo viés do adultério. Mas o repúdio sem motivo, além de tudo, ele é barato, porque o homem vai abandonando a mulher, vai abandonando os seus compromissos com ela e simplesmente vai a deixando de lado. Ele não é obrigado a devolver para ela o dote que o seu pai havia dado quando se casaram. Ele não é obrigado a mantê-la, não é, como uma pensão, que a lei previa tudo isso. E ele simplesmente vai abandonando, e quando a mulher percebe, passaram 10, 15, 20 anos, e ele está desobrigado dela. Jesus está condenando isso, e certamente Jesus também condena o divórcio. Porém, irmãos, Israel é uma esposa que adulterou e se divorciou do seu marido. E certamente você sabe quem é o marido de Israel. Quando você olha para Jeremias, anote esse dado, Jeremias capítulo 3, versículo 8, Jeremias está dizendo que de tanto Israel pecar, de tanto Judá prevaricar, de tanto eles adulterarem e se prostituírem, o Senhor Deus divorciou-se de Israel. De Judá, o Senhor repudiou Judá. Então, se o próprio Deus, irmãos, ele chega num ponto que ele se divorcia, que ele repudia, então isso certamente acontece também no meio de pessoas boas, de pessoas crentes. Mas, irmãos, o Senhor acabou ainda repudiando Judá, divorciando-se de Israel e casando-se outra vez. Pastor, o senhor ficou maluco? Não, nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, é o segundo casamento de Deus. Eu estou falando numa linha, irmãos, numa hermenêutica dentro do texto que eu acabei de ler, o capítulo 10 inteiro. O primeiro casamento de Deus, se você quer saber, Deus está no terceiro. Era o período da inocência, lá com Adão e Eva. Aquele casamento, o homem quebrou a aliança e Deus se apartou do homem, quebrando a primeira aliança, o primeiro voto, o primeiro casamento. Depois veio o dilúvio.
Depois veio a aliança abraâmica, e o povo conseguiu quebrar todas as alianças. Eles foram levados ao cativeiro egípcio, foram para o cativeiro babilônico, 400 anos de cativeiro egípcio, 70 anos de cativeiro babilônico, e mesmo assim eles conseguem perder o noivo. Só que quando Jesus vem, ele vem para os que eram dele. Mas sabe o que acontece? Eles não querem o noivo. Israel prende o noivo, rejeita o manjar do noivo. Israel crucifica o noivo, mata o noivo. E quando o noivo ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita não mais para Israel, ele ressuscita para a igreja. E nós estamos esperando, irmãos, o dia em que nós vamos nos encontrar com o nosso noivo, para participarmos das bodas do Cordeiro. Nós estamos no nosso primeiro casamento, mas Deus, ele está no seu terceiro repúdio, no seu terceiro divórcio. Acontece que esse Deus, irmão Diogo, misericordioso, compassivo, como Oséias, não é? Que passou por todo aquele cenário profético, casado com Gomer. Esse Deus, mesmo Israel prevaricando, mesmo Israel vivendo numa situação como em um bordel, esse noivo, aleluias, é confrontado por Deus para ir até Gomer e se casar com ela novamente. Mas ela engravidou lá no bordel, e o Senhor falou: vai lá, casa com ela, coloca um anel no dedo dela. Quem é essa Gomer? Essa Gomer é Israel e Judá. Esse noivo que repudiou por um momento, que divorciou por um tempo, ele vai voltar com o seu exército de santos, com o seu exército de anjos. Ele vai voltar com a sua igreja, vai destruir o anticristo. Israel vai reconhecer o Senhor Jesus como Messias, e todos nós, irmãos, unidos com Israel e os 144 mil, estaremos juntos num reino de paz, de glória, de bênção e de prosperidade em 1000 anos aqui nesta terra. É isso que Jesus está ensinando para eles. E eu quero tratar você com muito carinho, que está atrelado dentro do divórcio, dentro do repúdio, porque o nosso Deus, Ele ainda tem obra na sua vida. Não acabou, não terminou. Não pense você que o seu ministério está encerrado, acabado. Deus ainda está contando com você. O nosso Deus é especialista em tecer novas alianças. O nosso Deus é especialista em pegar o fermento velho que leveda toda a massa, jogar fora e fazer uma massa nova. Deus tem novidade de vida para você nesta noite. Deus nessa noite, irmãos, trouxe essa palavra à nossa vida para renovar a vossa esperança, para renovar, aleluia, a sua esperança. Quando o Senhor Jesus, irmãos, revela a epístola de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 2, salvo engano, ele disse: estejais prontos para responder para aquele que vos perguntar sobre a vossa esperança, sobre onde está a vossa esperança. E o 88 da harpa cristã que eu cantei aqui de manhã responde, irmãos, quem é a nossa esperança. Aleluia, cantamos aqui pela manhã: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. A minha esperança é Jesus. A minha esperança, irmãos, tem promessa de alarido, de voz de arcanjo, de trombeta. A minha esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está presente aqui. Adore o nome de Jesus nesta noite. Aleluia. E quando chega, irmãos, no versículo 17, Jesus acabou de abençoar as crianças.
Jesus acabou de dizer aos discípulos: ó, não atrapalhe os pequenininhos não, deixa eles vir a mim, porque deles é o meu reino. Eu vou dizer outra coisa para vocês: aquele dentre vocês aí que não tornar o seu coração como uma dessas crianças, não vai poder ver o reino de Deus. Vocês já viram como que é a criança? Quem já observou aqui o comportamento das crianças? Quem é pai e mãe aqui? Quem já deu aquela surra arrumada? Você já, Renato? Não? Nem as pomaldinhas? Quem já precisou dar aquela pisa, irmão? Ah, Priscilona, ó. Sua xará tinha que ser. A Paula Mancinha acho que nunca bateu não, né, Arthur? Já? Perguntar para as crianças, que os pais não falam, né? E já observaram depois daquela coça, irmão, como que a criança vai chegando devagarinho de novo? Como a criança chega melosa, né? Mãe, ô pai. E você percebe que ele não guardou mágoa, que ele não está zangado. Você percebe que você passou da medida na hora de corrigir, mas mesmo assim ele reconhece o erro dele, ele imputa-lhe todo o erro da coça e continua te amando, perdoa fácil. Eu já disse aqui que uma criança de colo como é o Emanuel, se subir lá naquela galeria em cima e o pai dele, o pastor Tiago, falar: pula, Emanuel, o papai vai te segurar, ele pula. Ele tem coragem para isso. Não é isso, irmão? Não é isso? Se você colocar seu filho lá em cima e falar: pode pular, filho, papai te segura, ele pula, não pula? Na hora. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando do perdão da criança. Jesus está falando de como a criança lança-se nos braços dos pais. É isso que ele está falando. Quem não se tornar como uma dessas crianças não vão poder ver o reino de Deus. A criança não tem ira, a criança não guarda mágoas, a criança perdoa com facilidade, ou nem tem raiz de amargura. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos: ó, vocês estão vendo milagres, vocês estão vendo bênçãos, vocês estão vendo o meu operar, mas vocês precisam ter um coração como dessa criança, ou dessas crianças. No meio disso tudo chega um homem para ele. Alguns estudiosos acreditam que era Lázaro, não sei, a Bíblia só o chama de jovem rico. E fala: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: por que você está me chamando de bom? Jesus era meio invocado, né, irmão? Tem gente que quer pastor igual o padre Fábio de Mello. Tudo é do Pai. Já viram a musiquinha que bonitinha? Até assim com a mãozinha. Pastor tem que ser chapa quente, irmão, né? Senão você vai para o inferno. Jesus olhou para ele e falou: por que você me chama bom? Bom é meu Pai que está no céu. Bom é Deus, rapaz. Que papo é esse? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus não deu muita ideia não. Guarda os mandamentos. Eu tenho feito isso sempre, desde a minha mocidade. Eu conheço a lei, eu conheço a Torá, eu tenho guardado os mandamentos. Mas Jesus, ele sempre quer mais, irmão. Lembra de Ezequiel 47? As águas que saem debaixo do templo, a água dá no tornozelo, a água dá na panturrilha, a água dá no joelho, a água, irmãos. Jesus, ele quer sempre que você mergulhe mais fundo. Jesus, ele quer sempre que você aumente a intensidade. Jesus, ele sempre quer que você aumente a pressão, que você se mergulhe, que você se lance mais. Ah, você tem guardado os mandamentos? Honro meu pai, minha mãe, tudo certinho. Sou dizimista, ofertante, canto lá com as irmãs, canto no coral da igreja, está tudo certo comigo. Mas Jesus conhecia o coração dele. Embaixo desse terno aqui, irmãos, Jesus conhece cada milímetro desse corpo. Jesus conhece as minhas frustrações, os meus anseios, o que me tira o sono, ou o que me faz dormir.
Jesus conhece o meu sentimento, Jesus conhece o seu sentimento. E Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo que ele tinha muitas propriedades, disse: faz o seguinte, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois toma a sua cruz e vem após mim. O problema não era ser rico, até porque Susana, Joana, a esposa do procurador Cusa, procurador de Herodes, Maria de Magdala e outras mulheres eram de boa posição financeira, eram ligadas à realeza. Berenice, segundo Flávio Joséfo, a mulher do fluxo de sangue, era cunhada de um monarca. O problema não era ter dinheiro, o problema era ter o amor no dinheiro. O problema não era ser rico, o problema era servir o dinheiro. E o coração dele estava nas riquezas, e Jesus o colocou à prova, dizendo: vai e vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e vem me seguir. Tem alguma coisa melhor, irmão, do que a gente ganhar para Jesus aqui um mega empresário rico, que pode abençoar a igreja? Pastor, ar-condicionado? Eu pago tudo, é comigo. Você imagina Jesus, irmão, comendo pão e peixe o dia inteiro. Já viram? Pão e peixe, né? Chega um cara com dinheiro no meio do bando e Jesus fala: vende tudo e dá para os outros. Jesus, né? A gente precisando da oferta aqui, Judas pensando, né? Precisando da oferta, você manda ele vender tudo e dá. Não é possível, estou te entendendo. O problema é que o dinheiro estava no coração dele. E aonde está o nosso coração, irmãos, está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, irmãos, está o nosso coração. Jesus falou: não, ele precisa tirar isso do coração dele. E ele se entristeceu, abaixou a cabeça e saiu, porque era muito rico, não queria se desfazer das coisas dele. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês estão vendo aí como é difícil um rico entrar no reino dos céus? Os discípulos: mas como pode? Como pode isso? Jesus melhorou dizendo: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E segundo a hermenêutica do meu saudoso pai, essa agulha não era uma agulha de costura, era aquele mata-burro. Quem conhece mata-burro aqui? O Beto levantou a mão primeiro que todo mundo, né? Mata-burro são aqueles trilhos de madeira de trem dormente, às vezes são colocados numa porteira para os animais não fugirem. Eles não sabem pular aqueles degraus. Só que no Israel antigo não era aquele buraco no chão, eram 3 paus fincados, 2 em linha e 1 do lado. E como que o camelo ia passar pelo meio daqueles paus? A cintura dele, o corpo dele não se dobrava. Então se chamava agulha, não é? Esse mata-burro que a gente chama aqui, e era diferente, 3 pontas para cima pelo menos. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos olham para os outros e dizem: então quem pode se salvar? E eles falam, irmãos, da maneira mais correta para Jesus responder. Jesus disse: para o homem é impossível. A pergunta dos discípulos é: o que pode fazer o homem para se salvar? Nada. A salvação não é por mérito humano. A salvação não é por esforço, por boas obras. A salvação é obra da graça. A salvação é obra de Deus. E os discípulos se perguntando: como pode um homem se salvar? E Jesus vai dizendo: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que vocês veem como impossível, aleluias, para Deus é possível. Nada é impossível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis.
Eu não sei o que você pensa hoje, eu não sei qual a sua angústia, eu não sei qual a sua luta, eu não sei o que te sobrecarrega, mas eu sei de uma coisa: para Deus todas as coisas são possíveis. Deus está acima do câncer, o poder de Deus está acima da AIDS, o poder de Deus está acima dos vícios, o poder de Deus está acima do divórcio, o poder de Deus está acima da carta de repúdio, o poder de Deus está acima de todas as coisas. E hoje o poder de Deus é sobre a tua vida, e para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, aleluia, levante a sua mão, adore o nome do Senhor. Uracalabande cantepou do fácil, adore o nome de Jesus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Oh, aleluia. Tudo que está acontecendo na minha, na sua vida, não é pelo nosso mérito, é porque a graça de Deus nos viu, nos alcançou. Os olhos de amor de Deus foram fitados em nós. Os olhos da graça de Deus conseguiram penetrar além dos meus olhos. A divisão da alma e do espírito tocou o meu coração, transformou a minha e a sua vida. O amor de Deus, irmãos, que ninguém se explica, que não pode se medir, é o amor que os discípulos estão tentando entender. É difícil ser salvo. Como isso pode? Jesus está simplesmente demonstrando para eles que o que o homem não pode, Jesus pode. Fugiu do seu controle, irmão? Você não consegue mais, não dá mais para você. Não precisa fazer igual aquele personagem antigo: oh, e agora? Quem poderá me defender? Fique tranquilo. Jesus já chegou para mudar a sua vida. Jesus atravessou o Jordão mais uma vez para os territórios da Judéia, para dizer aos fariseus que ele coloca justiça sobre a repudiada, que ele coloca parâmetros no divórcio, que ele abençoa as crianças, que ele traz à memória do jovem rico o que ele precisa se desprender. Jesus chegou na Judéia para transformar a vida dos moradores daquele lugar. Jesus chegou na Equipe Aliança nesta noite para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para colocar fim no seu cativeiro. Jesus chegou neste culto hoje, já recolheu, já recebeu a adoração que você deferiu no altar dele, e agora ele está dizendo para você: o que é impossível para você fazer, eu vou fazer. Eu vou operar, eu vou trabalhar, eu vou curar, eu vou juntar, eu estou fazendo novas todas as coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Quem tem olhos, enxergue o milagre de Deus nessa noite. Quem tem boca, abra agora e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você talvez seja para você o último culto. Talvez seja para mim o último culto. Talvez seja para a igreja o último culto aqui na terra. Não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser até agora. Mas eu sei que o meu Jesus breve vem. Aleluia. E já pensou se esse for o seu último culto? Já pensou se esse for o seu último culto? E você está pensando: nossa, o culto acabou mais de meio-dia hoje. Esse pastor não cansa de gritar aí, misericórdia. E se for o último culto?
Você economizou, glória a Deus, para terça-feira. Não economize nada não, irmão. Entrega tudo no altar do Senhor. Pode ser a última vez, a última oportunidade. Despeje tudo no altar dele. O seu louvor, a sua adoração, a sua lágrima, a sua vida, a sua oferta, despeje no altar do Senhor nesta noite. Aleluia. E se você fizer de cada culto o seu último culto, você pode ter certeza que Deus ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar todo o seu ser. Oh, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia.